Bom dia, na verdade, né? Bom dia aos nossos amigos aqui que nos acompanham, os nossos companheiros de doutrina espírita, aqueles. Opa, só tá dando um eco aqui, deixa eu arrumar aqui. Tive um eco, um probleminha de eco aqui. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Então, pronto, arrumei. Então, é o nosso primeiro palestra de abril da Semana Kardeciana. Lembrando a todos que a Semana Kardeciana, apesar de chamar semana, neste ano ela tomou esse movimento de ser transmitida aos domingos, muito em razão da necessidade de estarmos agora isolados e tudo mais que é necessário devido à pandemia. Lembrando então a todos que nós estamos na 69ª Semana Kardeciana. Ela iniciou em 1950, através de alguns poucos centros aqui da região de São José. Aliás, na época também surge a Semana Kardeciana do Vale do Paraíba, e elas tinham a ideia de falar sobre doutrina espírita, se reunir para conversar, tirar dúvidas, mas, acima de tudo, elas tinham o primeiro movimento aqui na nossa região de união, de unificação, de entendimento em torno das obras de Kardec. Então, nesse ano, mesmo que aconteceu ano passado, nós estamos realizando de forma virtual. Dado esses assuntos iniciais, nós vamos colocar aqui um lembrete que é da USE de São José dos Campos, que no dia 18 de abril, deixa eu colocar aqui na tela, no dia 18 de abril, nós teremos a comemoração da Lei 4.935, que é uma lei municipal, que é aqui de São José dos Campos, que é o dia de Allan Kardec, né? Foi o dia que veio à luz, ou materializou o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. E nesse ano, nós iremos comemorar isso na Câmara Municipal de São José dos Campos, lógico, com devido espaçamento, não vamos ter o tradicional lanche, salgadinhos, até por respeito à situação, mas é um momento que a gente vai ter uma palestra com o nosso companheiro Orson, que ele vem lá de Matão, para falar um pouco sobre a doutrina espírita para nós. Então, fica o convite para todos, dia 18 de abril, no dia das 19h30 às 21h, na Câmara Municipal de São José dos Campos. Vamos ter também a apresentação artística do Jorge Reis, que a gente já conhece, né, aqui na nossa região, no Brasil, acho que já conhece o Jorge Reis pelas músicas, e também teremos com ele o Luizinho. Deixa eu só fechar aqui, então. Dito isso, nós vamos, então, começar, de fato, hoje a Semana Kardeciana. Estamos comemorando, usando o tema central, a campanha Comece pelo Começo. A campanha tem 50 anos, completou esse ano, né, 50 anos, e ela vem falar um pouco da importância de nós, espíritas, estarmos em conexão com as obras de Kardec. Hoje nós convidamos, eu vou colocar lá daqui a pouquinho na tela, a Marina Ferri, trabalhadora incansável da nossa região, do Brasil. Vejo ela via assim, cartaz em Poços de Caldas, em Taubaté, depois em São José, depois em São Paulo, fazendo um trabalho sempre relacionado à doutrina espírita, mas eu vejo muito hoje ela falando, através das lives, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre as obras também do Chico, sobre essa importância moral que a doutrina espírita tem. Então, eu vou convidar ela aqui, colocar na tela. Oi, Marina, tudo bem? Oi, bom dia, amigos. Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui para falar mesmo daquilo que mais gostamos e que foi o remédio para a nossa vida, e foi através do Evangelho, segundo o Espiritismo, as obras de Emmanuel, através de Chico, que nós chegamos à doutrina espírita. Tive um probleminha aqui, eu estou tentando resolver, mas a gente vai tentando aqui no teste.
Marina, obrigado de coração por ter aceito o convite. A gente sabe o quanto você tem se estudado e dedicado à doutrina espírita, então para a gente é uma alegria quando pode trazer esses trabalhadores para uma live e por a conversa, porque a gente entende que a doutrina espírita ela precisa estar cada vez mais divulgada, né, de forma clara, objetiva, mas é muito legal também, aí vem uma questão minha, quando a gente vê os trabalhadores que levantaram o movimento, que trouxeram tudo isso, né, para que a gente hoje, os mais jovens, possam estar ali pegando os livros e às vezes até sabendo como estudá-los, né? Porque foi muito estudo lá atrás para hoje deixar um legado para a gente contribuir agora ou continuar essa atividade. Então, eu vou convidar a gente para fazer a prece inicial. Eu vou pedir a todos, então, que nesse momento possamos lembrar sempre da bondade de nosso Deus, da oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome da doutrina espírita que nós escolhemos, que nós colocamos em nossos corações, pedindo o amparo dos bons espíritos, aqueles que coordenam também as atividades mediúnicas, aqueles que coordenam essas atividades no dia a dia, e aqueles que também estão trabalhando pelo movimento espírita, aqueles antigos trabalhadores. Aqui lembramos sempre daqueles que colocaram as primeiras sementes para que hoje nós possamos estar aqui reunidos falando de Kardec, mas acima de tudo, tendo espaço para falar sobre a doutrina dos espíritos. Que assim seja. Marina, eu vou deixar a palavra com você, fica à vontade, e eu tô aqui nos bastidores, tá bom? Obrigado. Muito obrigada. Bem, amigos, nós agradecemos, né, essa oportunidade, porque essa semana kardeciana, por muitas vezes, nós já participamos ao vivo, e agora, através da telinha também, continuamos essa presença, esse encontro de corações amigos e de pessoas interessadas, mentes conscientes e interessadas em buscar um ensinamento, algo maior para o próprio existir. Nós ficamos, assim, honradas em podermos estar juntos. E dizia o Daniel que temos seguido os companheiros que nos antecederam, com excelentes falas, tanto do... o primeiro foi o Milani, e depois o Daniel Salomão, que esteve conosco. Ambos com um conhecimento fantástico. E nós queríamos como que engatar, isso aqui é como um trem, vamos engatando os vagões e a locomotiva é Jesus lá na frente, puxando a todos nós. Nós queríamos engatar no Daniel Salomão, porque na sua apresentação a respeito da mediunidade, a respeito do Livro dos Médiuns, da importância do conhecimento, tanto quanto o Milani falou a respeito do Livro dos Espíritos, não se concebe espírita sem o estudo do espiritismo para fazer o melhor, não é para mostrar erudição, intelectualismo, mas é para ter uma melhor atividade. Daniel Salomão, na sua fala, ele nos lembrou a parábola do mal rico, levando isso, claro, para o lado da mediunidade, o lado da manifestação dos espíritos, do diálogo da vida que transcende a vida física. E naquele instante, e foi muito interessante, porque seguindo o seu raciocínio, eu havia pensado na parábola do mal rico quando ele citou essa mesma parábola, sinal que nós estamos todos muito ligadinhos mesmo. Na parábola do mal rico, que rapidamente, aqui sintetizando, apenas para lembrar, ou talvez ilustrar aqueles que não sabem do que é que estamos falando nesse instante, desconhecem, é um momento em que existiam duas pessoas, um homem muito rico e um homem mendigo que ficava à sua porta. Lázaro é o mendigo, o mal rico não se identifica o nome, é uma narrativa, uma parábola do Evangelho de Lucas, no capítulo 16, dos versículos 19 a 31.
E ambos vão desencarnar, como todos encarnados, vão passar pelo processo. E a narrativa, que é muito interessante, porque é uma narrativa de Jesus para os seus, ele vai contar a parábola mesmo, todo o desenrolar, está no mundo espiritual. Porque ali estão desencarnados o mal rico, Lázaro, e ainda tem Abraão e os anjos. Então é toda uma vivência extrafísica, além da morte do corpo biológico. É uma parábola rica de diálogos, onde Lázaro está numa situação muito boa e aquele homem que se comportou mal está numa situação difícil no mundo espiritual, visualiza algo maior e melhor, que é Abraão e o próprio Lázaro. No entanto, eles não podem atravessar de um lado para o outro, cada um colhe o que semeou. Nesse momento, o que nos interessa muito é o diálogo que ocorre entre Malrico e Abraão. É uma súplica que este homem que está em situação difícil faz ao pai Abraão, que é o patriarca da raça. Ele diz: rogo-te que mandes um dos mortos, um anjo, um dos mortos, à casa de meu pai, do pai terreno dele, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê o testemunho, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Ainda no mundo espiritual, ele pede a Abraão que mande um espírito à sua casa, à sua família, para que seus irmãos vejam a continuidade do existir. E vendo essa continuidade do existir, mudem a maneira de ser para não viver num local de tormento. Essa é a súplica que ele faz. Abraão responde a ele naquele instante, narrado na parábola: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Isso é que interessa para nós. O Daniel Salomão pegou a parte da mediunidade. A nós vai interessar especificamente essa informação de Abraão que Jesus está narrando. Eles têm Moisés e os profetas. Moisés e os profetas, Moisés era a lei que regia o comportamento daquele povo, o código de moral que eles seguiam. Então, Abraão diz: eles têm um código de moral, e eles têm os profetas que funcionavam como divulgadores, professores, orientadores, explicadores daquele código de moral. E assim, eles ouçam-nos, prestem atenção. Vocês já têm em mãos o que é necessário para não ficar no local de tormentos, para ter uma boa vida espiritual. Então, nesse momento, o Malrico diz a Abraão: não, Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Ele insiste no fenômeno. E se houver um fenômeno espiritual, aí sim, não, a lei deixa de lado, o conhecimento deixa de lado, mas se eles tiverem algum testemunho, eles vão se arrepender. E Abraão reforça uma fala também importante para nós. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, ele diz ali, tampouco acreditarão ainda em algum dos mortos ressuscitados. Se não tem o conhecimento, se não tem o código de moral vigente, se não seguem as orientações superiores, tanto faz ver ou não ver um fenômeno. Ele não será tocado, ele não acreditará. E a gente ouve isso muitas vezes, pessoas dizem assim: ainda que eu visse um espírito, eu não acreditaria. Então, o ser humano, não basta essa visualização de fenômenos, não basta. É preciso que ele tenha compreensão dos fatos. E a compreensão só vem a nós através de estudos e reflexões. E é assim que nós vamos ver dentro desta parábola contada por Jesus, e isso é de uma importância fantástica, porque ele está mostrando o mundo espiritual, a continuidade da vida,
E o que sucede neste mundo espiritual é em consequência da vida que aqui levamos. Eu costumo dizer, a vida que levamos para o mundo espiritual é a vida que aqui levamos. Aquilo que estamos fazendo na nossa vida aqui é o que dará o resultado para a nossa experiência no mundo espiritual. Então, dentro desta parábola, nós vamos encontrar várias possibilidades de conhecimento, de lição, de aprendizado. Essa é uma característica que a doutrina espírita desenvolve em nós. Nós, na doutrina espírita, nos tornamos exegetas, ou seja, aqueles capazes de interpretar esses textos, tirar dali lições, mas para fazer este exercício, claro que precisamos das bases, precisamos do conhecimento para municiar a nossa razão, o nosso raciocínio, a fim de que aproveitemos verdadeiramente estes ensinos. Então, dentro dessa parábola, nós vamos ver, assim, temas filosóficos, que estariam plenamente dentro do Livro dos Espíritos, na codificação espírita, como morte, a imortalidade, as moradas da casa do Pai, são temas filosóficos, anjos que vêm ali, a questão de Deus, o representante maior, enfim, questões filosóficas. Também temos, dentro dessa parábola, temas científicos, e a ciência espírita, que trata muito especialmente da mediunidade, de fluidos, de magnetismo, essa é a parte da ciência espírita, nós vamos ver que os conhecimentos científicos dentro dessa parábola falam da comunicação, a comunicação, os mortos, a aparição, tudo a mediunidade que está ali. E o lado que hoje nós temos a responsabilidade de pensar um pouco são as questões religiosas, temas religiosos que estão inseridos dentro disso, e que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec se ocupou em dissecá-los para nós, inspirado, auxiliado pelo mundo espiritual, ele pôde fazer isso em nosso favor. Então, as leis morais estão também dentro dessa parábola, mostrando esse aspecto da mudança moral, da necessidade de transformação do ser humano. E vamos ver tudo isso dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus amigos, a gente vê que todos esses ensinos que estão contidos na tradição judaico-cristã, que deu origem ao Espiritismo, ao Catolicismo, ao Protestantismo, aqueles todos que estão seguidores de Jesus na face da Terra, ela tem o conteúdo, basta que olhemos com olhos de ver. Dentro destes ensinos, nós vimos, então, que Jesus prometeu, logo quando ele estava para encerrar a sua atividade na Terra, ele prometeu que iria ao Pai, e que ainda mandaria alguém, um consolador, que poderia nos fazer lembrar tudo o que ele disse, e mais ainda que naquele momento não teríamos condição de entendimento. Então, nós vemos esse Consolador prometido chegar na qualidade do Espiritismo, porque ele dizia que ficaria eternamente convosco, e para ficar eternamente não poderia ser uma pessoa, porque como pessoa nós temos um tempo de validade, né? Entre o berço e o túmulo é o nosso tempo de validade. Então, teria que ser algo que não perece. E o que não perece é o conhecimento, é o ensinamento. Esse Consolador prometido, que está narrado no Evangelho de João, lá no seu capítulo 14, versículos 15 a 18, nós vemos surgindo na face da Terra nos meados do século XIX. E é bom a gente lembrar, né, do codificador Allan Kardec, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que agora, dia 31, nós comemoramos aí, lembramos aí a sua desencarnação no ano de 1869. Ele teve relativamente poucos anos, 14, 15 anos praticamente, de atividade intensa para deixar todo esse legado para nós.
E assim, este Consolador, como dizíamos, segundo a ótica de Dr. Canuto Abreu, um dos espíritas dos primeiros momentos aqui no Brasil, ele dizia que se manifestou em 3 fases. Né? Esse Consolador ele vai se apresentar, mas 3 fases aconteceram. A primeira fase, ele chama de pré-espírita, ainda não era o espiritismo, foi uma fase fenomênica, iniciada em 1848, com as irmãs Fox, lá em Hydesville, no condado de Nova York, nos Estados Unidos. Então, essa é a fase pré-espírita, os fenômenos. Dr. Canuto fala de uma segunda fase, a fase espírita, que é a fase filosófica, científico-filosófica, onde os fenômenos, ali, agora, olhados por olhos atentos, olhos sérios, que não queriam apenas manchetes, mas queriam entender como acontecia o fato. Surge, então, a filosofia espírita no Livro dos Espíritos, a ciência espírita debulhada no Livro dos Médiuns para que nós pudéssemos entender, e vem a fase pós-espírita, propriamente dita, que é a fase religiosa ou moral, né? Religiosa e moral também, se quisermos colocar religião como algo à parte, mas essa fase vem com o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai surgir para nós com esse auxílio fantástico do professor Hippolyte. Nesta obra, que surge, porque se a primeira são questionamentos filosóficos, se a segunda, explicações e orientações para a parte experimental da doutrina, essa terceira parte é a parte de conduta, de moralização do homem, de mudança de comportamento. E aí nós vamos pensar desta obra algumas reflexões hoje para aproveitarmos ao máximo aquilo que estamos podendo, nesse instante, refletir. No frontispício dessa obra, nós vemos Kardec dando uma explicação, dizendo do conteúdo dessa obra. E ele diz que ali estava a explicação das máximas morais do Cristo. Morais. Então, ele descartou uma série de coisas nas máximas do Cristo, que não porque elas não mereçam crédito, mas porque elas poderiam causar alguma dificuldade. E pegou a essência, a moral da história. Pegou aquilo que verdadeiramente vai propiciar a cada um de nós um pensamento mais profundo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele contém a explicação das máximas morais do Cristo, a sua concordância com o Espiritismo, porque Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos segundo Mateus, segundo João, segundo Marcos, segundo Lucas, até os apócrifos nós podemos ver. É de conformidade com o entendimento de cada um. E aqui o Evangelho segundo o Espiritismo é de conformidade com o ensino dos Espíritos, com os fundamentos da doutrina espírita, para termos uma visão mais profunda. Então, tem essa concordância com o Espiritismo e sua aplicação, porque não basta saber, é preciso aplicar, e o ponto mais alto é verdadeiramente o convite à aplicação desses ensinos em nossas vidas, as diversas situações da vida. Então, Kardec já alerta no frontispício do livro, que é essa a finalidade, é esse o conteúdo e a finalidade. E ele ainda reforça com uma frase muito importante, dizendo: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Vejam só, ele associa a fé, não mais uma fé cega, mas aquela fé que significa fidelidade ao ensino de Jesus,
propiciado pela razão, pela capacidade de pensar e encontrar lógica, a fim de que apliquemos no dia a dia do nosso existir. Então, esta é a lei moral que o Espiritismo está trazendo. É a regra de condutas. Se é para aplicar no dia a dia do nosso existir, é a nossa lei. Então, Abraão já disse ali, ó, não adianta eu mandar um dos mortos, não. Se ele já tem a lei e os profetas, se ele já tem aí o ensinamento, ainda que eu mandasse, muitos nem acreditariam. E ele estava com razão, porque é isso mesmo que a gente vê acontecer. Esta obra é tão importante que Kardec começou a tecê-la em segredo, até da sua esposa, Amélie Goudet. Até dela. Ele não falou com ninguém. Aquilo vinha do mundo espiritual, aquela inspiração, e ele foi juntando elementos para a organização da obra que viria. Para escrever, ele fez diferente de tudo, porque as outras obras ele escrevia ao longo do tempo, em seu apartamento em Paris, onde ele estivesse, mas para tecer as reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo, que no início entra como imitação do Evangelho, e depois é que o nome, então, é mudado, ele se afasta. Ele se afasta, ele vai para uma estação de águas, ele se isola para trabalhar nessa obra em silêncio, em quietude com a natureza, a fim de que se tornasse o elemento mais flexível nas mãos da espiritualidade amiga. E quando ele volta dali, ele está com a obra pronta. Então, ele começa esse trabalho em agosto de 1863 e vai, no final de agosto, ele está com ela pronta mesmo, mas, porém, só vem a luz no prelo, só vem em abril de 1864. E é interessante que havia um meio de comunicação. Esse meio de comunicação se fazia através da psicografia, cartas que enviavam de um para outro local, um grupo espírita para outro, ou para médiuns. E Kardec, sim, ele questiona, através do médium Dumbel, que era seu amigo, ele pede se tem alguma orientação, ele não diz nem o que é. Então, há uma comunicação do Espírito São Luís. E ele pergunta o que pensa da obra que ele estava elaborando, estava escrevendo, e se pensava da obra que ele estava escrevendo. E São Luís responde através desse médium, dizendo: terá influência considerável. A dúvida sobre o objetivo do Espiritismo precisa ser dissipada. Haviam dúvidas sobre o objetivo. Por que é que ele veio à Terra? Qual era a função? Seria mais uma religião, mais uma filosofia, mais um grupo de estudos? O que seria isso? Então, a dúvida precisa ser dissipada. Lança, pois, a semente que te confiamos. O Evangelho era a semeadura do Cristo confiada a Kardec para que todos nós pudéssemos aproveitar. Chegou o tempo de a Terra emergir do nevoeiro que obscurece a inteligência e deixando a penumbra que a rebaixa na ordem espiritual gravitar entre os planetas radiantes. Meus amigos, isso aqui é 1864, 1800, final de 1863, começo de 64. Já se dizia ali, século XIX, de que havia necessidade de trazer a luz do mundo, porque a Terra tinha que gravitar entre planetas radiantes, sair da obscuridade, da penumbra em que se mergulhava. O ser humano precisava clarear o raciocínio para mudar. E eles dizem a Kardec: cabe a ti a obra em apreço, em que consiste a verdadeira doutrina cristã, a verdadeira essência dos ensinos de Jesus. E aí nós vamos ver lá em A Gênese,
no capítulo 1, Kardec dizer: a moral que os espíritos ensinam é a do Cristo, pela razão de que não há outra melhor. O que o ensino do Espiritismo acrescenta à moral do Cristo é o conhecimento dos princípios que regem as relações entre os mortos e os vivos, princípios que completam as noções vagas que se tinham da alma, do seu passado e do seu futuro. É a moral de Jesus que nos ajuda. Então, o Evangelho de Jesus, ele tem, segundo a ótica até de Herculano Pires mesmo, ele tem 5 partes distintas: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições e as palavras que foram tomadas para constituir os dogmas da igreja. São 4 partes. E uma 5ª parte que é o ensino moral. As 4 primeiras, ou seja, atos comuns, palavras, milagres, predições, dogmas, tudo, isto é um ponto de muitas controvérsias. Ah, aconteceu ali, aconteceu aqui, falou, não falou, esse publicou, aquele não publicou. Então, são coisas que geram discussões filosóficas até. Mas a 5ª parte, que é a moral de Jesus, o ensino do costume cristão, porque moral é a palavra que significa costume, é o conjunto de ensinamentos que gera o costume de uma sociedade. Então, esse costume cristão, esse é inatacável. Esse todos têm que concordar. Então, essa parte dos costumes de Jesus, a parte da moral de Jesus, do ensino moral de Jesus, é que é o objetivo exclusivo do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec, então, não se preocupou muito com aquilo que poderia gerar controvérsia. Ele se ocupou verdadeiramente dos ensinos de Jesus na mudança dos costumes do ser humano, para melhor. Então, esse é o objetivo exclusivo. Não que ele não tenha dado valor a essas outras partes, até porque nós vamos ver que os atos comuns da vida do Cristo, ele relata em alguns instantes, passagens, os milagres e predições vão compor lá a obra Gênese, e as palavras que deram origem a dogmas da igreja também estão em O Céu e o Inferno, outra obra da codificação. Ele não descartou, mas não deu uma importância maior do que aquela que era mudar o homem, fazer este homem uma criatura melhor. Então, na introdução do Evangelho, ele vai falar uma coisa também importante para nós. Todo mundo admira a moral evangélica. Todo mundo acha lindo, maravilhoso a proposta do amor sobre a face da terra. Todos proclamam a sua sublimidade e a sua necessidade para a melhoria da espécie humana. Mas muitos o fazem confiando naquilo que ouviram, ou apoiados em algumas máximas que se tornaram proverbiais. E aí a gente vê em para-choque de caminhão, máximas de Jesus. Vamos ver em outdoor, vamos ver, é bonito, todo mundo gosta, e a gente decora algumas delas, tudo certo. Nós fazemos isso, mas não, isso não é base para conhecimento. Então ele diz que muitos ficaram presos apenas ao que ouviram, não se deram ao trabalho de buscar, ou alguma frase bonita de efeito que gravaram e ficam citando. Poucos a conhecem a fundo, e menos ainda a compreendem e sabem tirar-lhes as consequências. Então, mesmo dos que procuram conhecer os ensinamentos de Jesus, uma quantidade menor é que verdadeiramente aplica à própria vida esses ensinamentos. As razões alegadas são as dificuldades na leitura do Evangelho, que para muitos é assim, ininteligível. Mas, gente, nós temos tantos recursos, hoje com internet, qualquer coisa vai lá no Google, a gente acha tradução, a gente acha opinião, e podemos aproveitar mais aquilo que está sendo oferecido. Nós estamos usando muito pouco tudo isso que o mundo espiritual preparou para nós. Essa obra, diz Kardec, ela é para o uso de todos, todas as criaturas.
da obra podem se aproveitar qualquer criatura, qualquer religião, de qualquer credo, ou até sem credo nenhum, porque vamos dela aurir meios de conformar a moral do Cristo ao respectivo proceder. Então, qualquer pessoa, não é apenas para os profitentes do espiritismo, para os espíritos, é código de moral cristã, de moral para uma vida melhor. Porém, aos espíritas, oferece aplicações que lhes concerne de modo especial. Por quê? Porque aos espíritas é algo fundamental, especial, porque ali se desenvolvem os tópicos religiosos que estão em O Livro dos Espíritos, que é a base da codificação. A terceira parte, leis morais, estão desenvolvidas ali e representa para nós o manual de aplicação moral que o Espiritismo vem nos convidando e nos mostrando e nos dizendo da necessidade de podermos, então, aproveitar esses ensinos. Como é que ele está formatado? Como é que foi organizado? Bom, o Livro dos Espíritos é um livro de diálogos, perguntas e respostas. O Livro dos Médiuns é um livro de classificações. Kardec foi se ocupando em classificar tipos de mediunidade, trabalhos, os fenômenos. É um livro de classificações, que compõe a doutrina. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele tem uma organização em capítulos que são máximas do Evangelho, comentários do próprio Kardec e instruções dos espíritos via algumas, né, não todas, porque as outras estão na Revista Espírita, mas algumas que pudessem exemplificar e nos clarear aquilo que estava sendo apresentado. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo não tem nem diálogos nem classificações. Ele construiu um modelo moral, um código ético, é isso que ele traz. Mas nós vamos ver, curiosamente, que ele é um livro de relacionamentos. Do capítulo 1º ao 10º, é o relacionamento da criatura com Deus. Todos os temas ali tratados, eles envolvem esse relacionamento. Do capítulo 11º ao 16º, é o relacionamento da criatura com outra criatura, com o seu próximo. E não importa o tipo de próximo, todos esses capítulos vão envolver o relacionamento humano. E a última parte, que seria do capítulo 17º ao 27º, é o relacionamento da criatura para consigo mesma. Então, nós vamos ver aquela máxima de Jesus: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A Deus, capítulos 1 a 10, ao próximo, de 11 a 16, e o ti mesmo fica para o 17 a 27. Essa é uma distribuição fantástica, que ao longo do tempo a gente pode ir observando. Dentro é o bom relacionamento, o viver bem com tudo isso. Na introdução, vejam bem, nós estamos pensando pontos da organização, do aparecimento, da introdução, do frontispício, para que nós tenhamos uma ideia da obra. Na introdução, quanto à autoridade da doutrina, ele fala como foi organizado, para ver se teria crédito ou não. O primeiro controle, diz Kardec, é sem contradito da razão, a capacidade de pensar e raciocinar, ao qual é preciso submeter sem exceção tudo o que vem dos espíritos. E isso é vigente para nós, hoje. Tudo o que venha dos espíritos, quer psicografia, quer psicofonia, qualquer fenômeno que aconteça, a razão tem que estar ali analisando. Ele diz, tem que submeter sem exceção. É o crivo, primeiro, para dar credibilidade. Então, a nossa obrigação é analisarmos, não é aceitar tudo de pronto,
é observar, sim, se merece o crédito, se é verdadeiro aquilo que está sendo apresentado. Mas ele continua, após, então, a razão, que a tudo deve olhar, vem a concordância entre as revelações. Ou seja, uma revelação, um fato foi mostrado aqui. Repetiu lá, apareceu em outro lugar. Vamos ver um exemplo daquilo que eu estou falando aqui mesmo. Eu disse que o Daniel Salomão desenvolvia o seu raciocínio e, na hora, nós pensamos nessa parábola do mal rico, como aquilo que representava bem o raciocínio que o Daniel estava trazendo. Instantaneamente, ele cita, mas ele citou até um ponto no limite da mediunidade, do fenômeno que ele estava, era a obra que ele estava trazendo. E a nós foi chamada a atenção para quê? Para a lei, a moral. Então, veja, há uma concordância entre nós, embora nada combinado, materialmente falando, o mundo espiritual fez essa concordância para que haja um encadeamento da nossa linha de raciocínio. Então, essa concordância das revelações é que dão garantia, sim, de que existe um mundo espiritual atuando, que ele está coordenando os fatos, que ele está apresentando razões, senão não aconteceria. A espontaneidade da revelação é outro ponto que Kardec pede que analisemos. Nada forçado, brota, vem, surge, pipoca, aqui, ali, o mesmo fato. Então, acontece. Isso é uma característica da presença do mundo espiritual, fazendo surgir em todas as mentes isso. A multiplicidade dos médiuns que aconteciam à época, as obras espíritas da codificação, não foram escritas através de um único médium. Foram vários médiuns que colaboraram, e médiuns até estranhos entre si, e de locais diferentes, locais também, origem em vários lugares que eles tiveram. Tudo isso vai dando reforço, vai dando a certeza. E este procedimento não é a respeito de interesses outros particulares, mas é naquilo que diz respeito à doutrina espírita. Então, Kardec diz nessa parte sobre o controle do ensino, ele diz assim, na posição em que nos encontramos, a receber comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios, 1000 centros espíritas sérios. A gente começa a pensar, será que existia centro espírita que não era sério? Com certeza, senão ele não teria feito esse reforço. Também é alerta para nós, observemos. Disseminados pelos mais diversos pontos da Terra, achamos-nos em condições de observar sobre que princípio se estabelece a concordância. Então, ele observou, através de trabalhos sérios, centros sérios, médiums, o que ele observou mesmo? 1000 centros espíritas colaboraram. Se nós olharmos a obra Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que tem relatos de 60 espíritos diferentes. São 130 máximas entre o Novo e o Antigo Testamento, através de médiuns de diversos pontos da Terra. Se são 1000 centros espíritas, são médiuns desses centros espíritas participando, todos convergindo para o mesmo ponto, para o mesmo ensinamento. Então, nós vamos ver essa opinião universal, essa universalidade do ensinamento. É isso que é o juiz supremo, é aquele que está mostrando se merece o crédito ou não. E isso é o que se pronuncia, o juiz supremo, ele se pronuncia em última instância. Quer dizer, a opinião universal, quando ele fala universal, porque ele está dizendo de muitos, de vários lugares, de muitos pontos, é uma universalidade e uma concordância nos ensinos. Fórmula todas as opiniões individuais dos espíritos.
todos os espíritos que colaboraram, um reforçou a ideia do outro, é isso que foi chegando. Se uma destas é verdadeira, apenas tem na balança o seu peso relativo. Mas se ela é falsa, não pode prevalecer sobre os demais temas. Descarta. Então, esse é o comparativo que ele pede que a gente sempre faça para que nós tenhamos melhor proveito de tudo, menos enganos. E nesse imenso concurso, as atividades se apagam, as individualidades se apagam. Não é este médium, ele não é o principal. Não. E por se apagar a individualidade, nós vamos ver que o orgulho de muitas pessoas sumiu. É o insucesso do orgulho humano. Porque o que conta é a obra, não é a questão das pessoas que estão ali colaborando com a obra. O importante é a obra. E aí nós vamos ver, então, que ele coloca também, para o nosso entendimento, para a facilitação do nosso entendimento, notícias históricas. Interessante, Kardec, é uma amostra de que nós não podemos ou não conseguimos compreender muitos fatos se não voltarmos um pouquinho na história para ver os acontecimentos e aí nos situarmos em tempo e espaço, entendendo a situação para poder trazê-las até o nosso dia a dia. Nessas explicações históricas, ele vai trazer conhecimento do real sentido de certas palavras ou termos usados no Evangelho. Ele vai se prender a isso. Porque se nós não entendermos alguns termos que estão no Evangelho de Jesus, algumas palavras, nós corremos o risco de fazer uma interpretação errônea dos fatos. Então, por exemplo, um exemplo só entre tudo aquilo que ele traz. Ele usa a palavra nazarenos. Está lá, logo nas notícias históricas, na introdução do Evangelho, nazarenos. E ele identifica ali, nome dado aos judeus que faziam voto de guardar a perfeita pureza. Então, os nazarenos tinham a característica, o compromisso de uma vida mais pura. E eles se comprometiam em observar a castidade, então os nazarenos tinham essa característica, abster-se das bebidas alcoólicas e conservar os cabelos compridos. Aí ele cita como exemplo Sansão, Samuel, João Batista, são nazarenos, e eram identificados facilmente, por conta exatamente de cabelo e barba, forma de roupa, de apresentação, isso identificava as pessoas, para saber, esse homem é um homem, essa criatura preza a castidade, a honradez, a retidão, então ele tem um crédito diferente, não vai para bebidas, não vai para orgias, é um comportamento de vida identificado exteriormente. E mais tarde, os judeus deram esse nome também aos primeiros cristãos. O nazareno era um grupo. Mais tarde, os cristãos também foram chamados de nazarenos por conta de Jesus. Jesus de Nazaré, Maria de Nazaré. Nazaré era uma localização e eles identificavam pela localização. Então, uma das identificações, outra era por família, pelo nome do pai. Então, ele diz ali, Jesus de Nazaré, por conta disso, colocaram para os primeiros cristãos também referências como nazarenos. Kardec não se prende apenas disso, nós trouxemos uma, mas a curiosidade fica aí para que vão ao livro O Evangelho segundo o Espiritismo e possam ali consultar outras palavras, outras informações históricas para entendimento de quando ele fala a quem e como, e trazer para a nossa vida atual. Ele vai falar dos escribas, dos essênios, dos fariseus, dos peageiros, dos publicanos, dos saduceus, dos samaritanos, dos terapeutas, da sinagoga, do nazareno. Então, ele vai, várias referências vão ser trazidas para que, quando formos ler o texto, a citação de Jesus, a referência do Evangelho,
a gente consiga ter uma visualização de para quem, como, quando, em razão de que aquilo foi falado, para dali tirar o proveito às nossas vidas. Também nesse trecho do Evangelho, nessa abertura, ele vai falar de dois filósofos da antiguidade, Sócrates e Platão. Interessante ele trazer gregos, então pressupunha-se politeístas, e ele traz ali Sócrates e Platão como referência de precursores da doutrina cristã e do espiritismo. As ideias de Sócrates, depois acompanhadas pelo seu discípulo Platão, são ideias que têm ecos, que já mostravam o que viria na fala de Jesus e depois nos ensinos do espiritismo. Nada foge à tutela divina. As grandes ideias nunca aparecem de súbito. Os conhecimentos eles vêm vindo escalonadamente ao longo do tempo para que a humanidade possa, em conhecendo, digerir, praticar e depois avançar mais um pouco. Quando chega o tempo certo, Deus envia pessoas certas para a formação de um corpo de doutrina. Então, de tempos em tempos, nós temos aqueles que poderiam chamar reveladores, vão revelar uma parte da grande mensagem ou da grande revelação. Então, quando falamos, a terceira revelação, a terceira parte da grande revelação. Nós estamos falando de uma revelação divina, escalonada, de tempos em tempos, por pessoas certas para fazerem esse trabalho. Tanto quanto Kardec foi certo, e outros que surgem e vão trazendo, enriquecendo. Nós temos um Chico Xavier, que ontem foi lembrado o seu aniversário, estaria fazendo 112 anos, que colaborou com essa revelação. Dentro da revelação kardeciana, traz Chico outras revelações do mundo espiritual, que enriquecem o nosso conhecimento. Mas Sócrates, voltando a ele nunca escreveu. Ele morreu como criminoso por combater os preconceitos religiosos de época. Colocou a virtude acima da hipocrisia e da ilusão, do formalismo. Foi acusado de corromper a juventude, porque as ideias eram inovadoras, então ele foi acusado disso, e porque ele proclamou a unicidade de Deus. Nós estamos vindo de um mundo politeísta, e ele vai e proclama a unicidade de Deus, a imortalidade da alma e a existência da vida futura. E Platão completa esse raciocínio, claro. Isso concorda com os princípios do cristianismo, e na sua doutrina, então, encontra-se os princípios fundamentais do espiritismo. Unicidade de Deus é um dos pilares da doutrina, né? Deus, imortalidade da alma, também, existência da vida futura, claro que sim. Então, tudo isso fazendo parte da doutrina espírita. Na verdade, Kardec vai registrar aí, nessa introdução do Evangelho, 21 axiomas socráticos, que vão elucidar e embasar a doutrina espírita. Nós não vamos dissecar aqui os 21, e é interessante observar para quem for a introdução, mesmo que por curiosidade, olhar quais eram os axiomas de Sócrates. Nós vamos ver o axioma de Sócrates e um comentário com um tipo diferente de letra, que é o comentário de Kardec fazendo a concordância com a doutrina espírita. Então Kardec registrou ali a fala de Sócrates a respeito de espíritos protetores, da imortalidade da alma, do mundo espiritual, da comunicação dos espíritos, do perdão ao inimigo, e aquela fala que pelos frutos se conhece a árvore, a riqueza é um grande perigo, ele alerta para isso, o amor que há de unir os homens, a reencarnação, e que não se deve supor que se sabe mais daquilo que se ignora de verdade, né? O verdadeiro sábio é aquele que nada sabe e tudo está aí para saber.
Nós trouxemos 2 exemplos de fala de Sócrates, apenas 2 desses 21, para que a gente tenha uma ideia. Ele fala sobre a alma, dizendo, a alma impura encontra-se pesada e é novamente arrastada para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e imaterial. Então, ele está dizendo que enquanto a alma não se purificar, ela tem que voltar ao mundo visível, à carne. É o princípio da reencarnação que Sócrates está mostrando. Um outro postulado dele diz, se os médicos são mal sucedidos tratando da maior parte das moléstias, é que tratam o corpo, sem tratarem a alma. Ora, não se achando todo em bom estado, impossível que uma parte dele passe bem. O corpo é uma parte do todo, do espírito reencarnado. Nós, espíritos, temos um corpo espiritual, um corpo físico, todo esse conjunto. Se o corpo está refletindo uma doença, algo está desarranjado no íntimo. A medicina, enquanto tratar só a superfície, não vai dar conta. E aí Kardec coloca, quando a ciência levar em conta a ação do elemento espiritual na economia orgânica, fracassará menos. Não diz que não fracassará, porque pode existir o fracasso, até que tudo se resolva, mas muito menos, porque tenta-se buscar a solução mais a fundo. E hoje nós já vemos isso. Medicina e espiritualidade é matéria em universidades de medicina. É essa busca. Então, totalmente concorde com os postulados da doutrina espírita. E aí nós vamos ver que, ao elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ele procurou coordenar os capítulos numa sequência tal que um fosse pré-requisito para o outro. É uma sequência muito lógica. É aquilo que eu disse do trem. São como vagões engatados, puxados pela locomotiva que é Jesus. Todos esses capítulos estão engatados perfeitamente numa forma de entendimento, é uma pedagogia fantástica de Kardec, de maneira, então, que um capítulo fosse o pré-requisito para o outro e agrupou-os de maneira a atender a nossa necessidade de entendimento. Ali está aquela sequência para que clareie a nossa mente. E Emmanuel, quanto a estes capítulos e essas orientações do Evangelho, ele tem uma frase muito especial que diz: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida. Então, vamos buscá-la. Meditada. E para meditar, eu tenho o auxílio dos espíritos que nos empurram para pensar um pouco, pensar mais além, um horizonte mais largo e mais profundo que nós podemos ter. Mas, sobretudo, sentida por nós, então, conhecida, meditada, a mensagem do Cristo. Conhecida, meditada, sentida, sobretudo, vivida por nós. Exemplificada. Exemplificada. Por isso que Francisco de Assis disse, fale do Evangelho. Se necessário, use palavras. Porque o exemplo, a vivência, fala muito mais alto do que palavras. Só que para chegar a essa vivência com qualidade, com presteza, com retidão, nós temos que ter adquirido a capacidade de entendimento. E é essa a proposta do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós vamos ver esses capítulos em sequência e vamos ver que interessante. Do capítulo 1 ao capítulo 4, ele trata do incentivo à vida futura. Se ele fala das muitas moradas, se ele fala do reino dos céus, ele está falando de algo além. É um incentivo à vida futura. Do capítulo 5 ao capítulo 10, nós vamos ver qual é o melhor caminho para encontrar a bem-aventurança, ou seja, para encontrar a paz interior. Ele vai mostrar.
Do capítulo 11 ao capítulo 24, ele vai tratar de normas de comportamento. Então, a questão de servir a Deus e a Mamon, a questão do ser de perfeitos, a questão do, vamos ver aqui, não saiba a tua mão esquerda o que faz a outra, amar os inimigos, está tudo aí dentro. Normas de comportamento. Do capítulo 25 ao 27, incentivos à ação. Esta ação que vai no chamado, capítulo 25 em diante, vamos ver aqui, o buscar e achareis, o dar de graça o que de graça recebeu, o pedir obtereis, e a prece, o valor da prece, o valor da oração. Então, isso é incentivo ao trabalho. Busque, ache, procure, vá, faça. É o chamado para sairmos do lugar comum, da zona de conforto e aplicarmos esses conhecimentos obtidos. E no capítulo 28 é a coletânea de preces espíritas, que ele faz uma ressalva. Não que devam ser copiadas e recitadas, é apenas uma forma de mostrar a lisura de falar com o próprio coração. E aí nós vamos ver que esses trechos usados para compor o Evangelho segundo o Espiritismo, eles são matérias que estão na Bíblia, não fugiram daí, Antigo e Novo Testamento. Trazem consigo o ensino moral, a mudança do comportamento humano, regras de conduta para nós, sendo que o terreno onde todos os cultos podem se encontrar, porque código de moral não diz respeito a dogmas religiosos, a ritos, a comportamentos dentro de templo, nada disso. É moral, é costume, é mudança de comportamento para uma sociedade melhor, tornando, então, uma obra de uso para todas as criaturas, indistintamente. Muitos não leem porque dizem, Evangelho segundo o Espiritismo, isso aqui vai estar cheio de coisa do Espiritismo. Não entendeu que é essa ótica da filosofia e da ciência espírita que nos ajudam a enxergar a moral de Jesus. Não tem a ver com uma questão de doutrinação de pessoas. Não é isso. Se há uma doutrinação para a aplicação do bem na Terra. Apenas isso, independente de qualquer religião. Então, cada qual pode tirar desses ensinamentos os meios de conformar a sua atitude na Terra. Esses meios precisos de conformar a atitude. E para encerrar, porque nossa hora está vencendo aí, mas para encerrar, nós deixamos a parte que particularmente nos toca muito, que é o prefácio. Falamos tudo isso, mas quando nós vamos fazer uma monografia numa universidade, num curso superior que estamos realizando, a gente aprende que o prefácio é a última coisa que o autor escreve. Primeiro ele disseca todo o assunto que ele deseja tratar na obra, e por último ele faz o prefácio, que vai abrir a obra, porque é um recado muito importante, é aquilo que vai aguçar a curiosidade das pessoas a lerem a obra. Esse prefácio é fantástico, assinado pelo Espírito de Verdade, e nós vamos ler assim a íntegra dele. Diz: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra. E semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Os Espíritos do Senhor vieram para constituir essa obra gigante do Espiritismo, de toda a codificação, mas muito especificamente este coroamento
dos ensinos, que é a mudança da criatura, numa criatura melhor, através dos ensinos da moral de Jesus, esses espíritos vêm iluminar os caminhos e abrir os nossos olhos, para que a gente faça diferente. E continua o Espírito da Verdade dizendo, eu vos digo em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos, glorificar os justos. Por que isso? Porque de Jesus até o século XIX, se perdeu muito do seu ensino, houve muito enxerto naquilo que não era verdadeiro, e e o homem ficou descrente de Deus, materializou-se muito a ideia do mundo, então era preciso restabelecer o verdadeiro sentido dos ensinos de Jesus, dissipando essas trevas da ignorância, que significa o desconhecimento, confundindo os orgulhosos, aqueles que se achavam os doutos, os conhecedores, e glorificando, então, aqueles que estavam no caminho reto, no caminho justo. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombeta, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Então, há um convite explícito a todos nós. Um convite para que nós tomemos as nossas liras e façamos ouvir as nossas vozes, para que nós consigamos, de alguma sorte, fazer o melhor. E assim, produzirmos algo de bom em benefício de muitos. Então, ele diz ali, tome as vossas liras, façam ouvir as vossas vozes, venham fazer parte desse concerto divino para uma terra melhor. E vai encerrar o Espírito da Verdade, no seu último parágrafo, dizendo, homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Ninguém está sozinho, ninguém está abandonado. Por mais caos pareça a vida na Terra, nós estamos amparados, nós estamos assistidos, nós estamos sendo intuídos, inspirados, conduzidos para um caminho melhor. Amai-vos também, porque eles já nos amam. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, podereis entrar no reino dos céus. Essa mensagem que identifica a razão de termos aqui a presença do Evangelho segundo o Espiritismo como uma obra fundamental para a nossa mudança de hábitos. E não poderíamos deixar passar o nosso agradecimento a Kardec, a esse trabalho fantástico que ele fez e que até hoje está fazendo por nós, porque o Espírito Imortal continua a sua obra. É o poema de Amaral Ornelas, através da psicografia de Chico Xavier, que se chama Homenagem a Kardec. É mais que justo que façamos essa homenagem. Trouxeste, Allan Kardec, à longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora. E onde esteja serás, eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo solar a justiça se ufana, de aclarar, consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora, e a vida, além da morte, esplende soberana. Escuta a gratidão da terra. Em toda parte, a alma do povo freme e canta ao relembrar-te a presença estelar e a serena vitória. Gênio, serviste. Herói, exterminaste as trevas. Recebe com Jesus, na glória que te elevas, nosso preito de amor nos tribunos da história. Amaral Ornelas. Então, amigos,
As reflexões seriam muitas, vejam que nós não adentramos em específico nenhum capítulo do Evangelho. Nos detivemos em analisar um pouco a obra, a sua formação, a razão do seu existir. E agora estamos aí por conta dos amigos, do Daniel, daqueles eu não pude ver se haviam alguns questionamentos, algum parecer, então solicito aí a ajuda do Daniel para isso. Marina, primeiro eu queria agradecer mesmo, eu acho que, como você falou, não entrei nos capítulos, mas você fez uma coisa na obra que eu acho sensacional, que às vezes a gente esquece, que a gente às vezes está acostumado com o evangelho no lar, né? Então a gente vai abrindo ao acaso e não dá tempo de entender essa obra do início ao fim, ó, a lógica dela e até o caminho, né, que ele falou, o roteiro da vida, né? E você conseguiu aqui, em uma hora, fazer o roteiro da obra de Kardec nessa obra em específico, que é o Evangelho. Eu, assim, eu fui anotando aqui porque eu já tinha estudado e feito uma divisão de capítulos, mas essa questão de relacionamento, a questão da vida futura, como a gente enxerga a vida, foi muito legal, muito bacana. Eu agradeço isso porque eu sou um daqueles que gosta do evangelho, mas eu sempre digo onde a gente vai, nas casas, que o evangelho, quando bem entendido, quando você abre ao acaso, você entende que não é o acaso, né? Na verdade, é o necessário, porque você entende o porquê caiu naquela página, né? Não porque é um apontar de dedos, né? Olha, é para o meu parente, é para o meu. Não, às vezes você entendendo a obra, como você falou às vezes ali, capítulo 11 a 16, relacionamento com o próximo, né? Aí cai num capítulo ali, você fala, mas o que será isso, né? Aí você fala, opa, relacionamento ao próximo, o que pode estar acontecendo na minha jornada aqui que eu não estou percebendo? Porque às vezes é para a gente para com o outro, não às vezes do outro que fez com a gente, né? Tenho algumas perguntinhas aqui, eu vou deixar uma, eu acho que ela é muito legal, que é assim, vou deixar aqui na tela e leio para você. Marina, estamos vivenciando uma época de uma luta entre a religião e a ciência. Como o espiritismo pode auxiliar nisso? É uma pergunta do Emerson. Como você acha que o espiritismo... Nós já vimos isso, é o Emerson, né? Nós já Isso. vimos até aquela fala do próprio Einstein dizer que a religião sem a ciência, ela é manca, e a ciência sem a religião é cega. Não tem como separar essas coisas. E aqui o importante, porque muitas vezes quando falamos assim, religião e ciência, nós não pensamos no aspecto religião como transcendência, como expressão de religiosidade, algo além do nível material. Nós pensamos em religião como tradição igrejeira, seja esta ou aquela, é a que surgiu, e aí o embate com a ciência. E o cuidado é exatamente esse, porque às vezes nos dogmas que se criam para formar uma determinada religião, as pessoas cumprem cegamente esses dogmas e sem um conhecimento profundo, e aí a coisa fica complicada. As pessoas muitas vezes dizem assim, o espiritismo não tem dogmas. E aí você vai lá no livro dos Espíritos, está escrito que a reencarnação é um dogma no espiritismo. E a gente fica, meu Deus, tem ou não tem dogma? Como é que é isso? Por isso que nós precisamos, como Kardec fez com as palavras, nós precisamos não ter vergonha de usar dicionário, de buscar o significado, para podermos entender. Então, o que é dogma? Dogma é o pilar de uma filosofia, é aquilo que vai dar sustentação para um raciocínio. Então, a reencarnação é um dogma dentro do espiritismo, que é um dos pilares da doutrina espírita. Toda a filosofia espírita vai se desenrolar em cima de pilares. Um dos pilares, reencarnação. E qual é a recomendação do mundo espiritual para este dogma ou outros dogmas que a doutrina possa apresentar? Que nós não aceitemos simplesmente, porque nas tradições religiosas, a ideia dogma é
cumpra-se. Não pense, não discuta, não comente, não fala. Não entenda. É para cumprir. Eu fui de tradição católica até os 30 anos de idade. Hoje estou com quase 75, o resto tudo é espiritismo. Mas, na época, eu sempre me considerei uma boa católica, porque eu era cumpridora, certinho, tudo. Sempre fui muito curiosa nesse aspecto, então eu fazia tudo muito direitinho. E eu questionava muito padres, frades, eu gostava mais dos frades até do que dos padres, sobre algumas coisas, e eles diziam assim, não, isso é dogma, isso não é para vocês, isso não tem que saber. E eu ficava muito intrigada, isso me intrigava demais. No Espiritismo, os dogmas são tidos como pilares de uma filosofia, portanto, sujeitos à pesquisa científica, sujeitos à reflexão, à análise profunda. Então, nós temos um Dr. Décio Iandoli escrevendo sobre o dogma da reencarnação, como reencarnação, lei biológica. Associou aquilo que era uma proposta religiosa à ciência. Tem uma questão de nós olharmos isto e não esquecermos, para fatos novos vão surgir ciências novas. Às vezes nós queremos analisar alguma coisa com uma formação de uma ciência mais antiga ou voltada para um assunto. E nós temos que perceber que ciência ela é algo que surge em razão de algo novo que precisa ser entendido. E aí vão usar pesquisas e métodos para chegar a um ponto de reflexão, de entendimento. Então, para algo, para cada coisa, nós precisamos de uma ciência. Então, quando falamos assim, muito geral, uma luta entre ciência e religião, não existe essa luta. Existe um entrelaçamento entre esses dois pontos. A religião no sentido de transcendência da matéria, de tudo ou mais que vem a conexão com espiritualidade, com a divindade, da forma que cada um entenda, e a ciência específica que possa olhar isso, entender, traduzir e confirmar ou não. Então, o dogma na doutrina espírita, ele vem com essa característica. Discuta, estude, trabalhe, pesquise, e aí você aceita. Eu fui anotando aqui porque eu adoro essas conversas, porque, de fato, você conseguiu explicar ciência e espiritismo em 1 minuto e 2 minutos aqui, anotando. E acho que a reflexão fica até, Emerson, para a gente, que uma vez eu também li num livro que ele falava assim, temos que diferenciar ciências como uma entidade e sim como um método. Uma vez que você acredita que ciência é uma entidade, você luta contra algo, né? E quando você entende que é um método, você entende o porquê se chegou àquele conhecimento. E ele também faz uma outra pergunta que eu acho que vai completar, e eu gostaria que você pudesse comentar, que ele faz o seguinte. Você poderia depois comentar um pouco sobre o espiritismo ser o futuro das religiões? Eu nunca entendi isso direito. Como você vê essa questão que dita por Kardec, né, da questão do espiritismo não ser a religião do futuro, mas ser o futuro das religiões? Você já falou aí o que muitos pensavam, e ainda muita gente pensa assim, o espiritismo é a religião do futuro. Bom, primeiro que essa questão espiritismo como religião. Nós vemos, eu gosto muito de uma definição do Dr. Bezerra de Menezes, ainda encarnado, o Dr. Bezerra falava a respeito disso, que o espiritismo tem as bases filosóficas, científicas, de consequência ético-morais e religiosas. Mas as religiosas não é no sentido de religiosidade. Então, não é no sentido, como dizíamos, de estrutura clerical. Não é essa questão. A religião no espiritismo, ela não é nesse sentido clerical. Nós não temos, dentro do movimento espírita,
criaturas formadas em teologia espírita para receber títulos clericais dentro, como se fosse uma organização de uma igreja tradicional, secular, que existe. Nós não temos isso. Então, na verdade, a palavra religião para espiritismo, como religião, se a gente pode entender assim, ela surgiu no CIS de 2010, né, aqui no Brasil, quando colocaram como religião espiritismo. Até aí não tínhamos essa referência. Então, quando nós vemos aqui o futuro das religiões, porque as religiões estabelecidas, seculares ou não, novas, mais tradicionais ou não, do que elas tratam no fundo? Tratam de um Deus, cada uma vendo da sua maneira, de uma vida, um céu, uma vida extrafísica, em algum lugar, de alguma forma, se é um jardim do Éden, se é um céu, se é um mundo de delícias, se é uma ceia com o Senhor, não importa, é alguma coisa além da vida material. Então, as religiões tratam disso, e tratam de um comportamento entre os irmãos, os profitentes daquela religião, daquela doutrina, que se propõe a viver de uma maneira convencional, um código de moral dentro daquela religião. O que fala do Espiritismo como o futuro das religiões é dos ensinamentos que ele traz a respeito de Deus, da imortalidade, da comunicabilidade, das missas moradas da casa do Pai, essas falas que ele traz, esses ensinos que ele traz, e especialmente da conduta moral que está no Evangelho segundo o Espiritismo, todo ele, como uma cartilha de ensinamentos para a nossa boa condução na vida e tornar esse mundo verdadeiramente o mundo melhor que nós queremos. Estes ensinos estarão sendo dissecados dentro das religiões, com a sua linguagem característica, com a sua forma de representar, mas são verdades incontestes que vêm à tona. Então, o Espiritismo, como futuro das religiões, é nessa proposta de transcendência, de experimentação de religiosidade em todos os aspectos, independente de paredes de templo, é o homem se tornar esse ser religado a Deus, não religado aos irmãos de fé apenas, mas religados a Deus, ao melhor, ao divino, ao sagrado, fazer da sua vida esse altar de oferendas ao divino, ao sagrado, através de atitudes melhores, e isso independente de título religioso. Olha, há uma passagem de Jesus que diz assim, que não basta vestir a libré do Senhor, nem dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus. É preciso fazer a vontade do Senhor. Então, vamos dissecar um pouquinho isso. Libré era a vestimenta, a casaca, que identificava a casa. Hoje, por exemplo, se nós olharmos verde e amarelo, vamos dizer, é Brasil. Né? Se nós olharmos azul, vermelho e branco, vamos dizer, França. Identifica, é a libré, é o que identifica. Então, as pessoas se identificavam a que casa ela pertencia, a que senhor ela obedecia, pela sua indumentária, pela sua veste. Então, ele dizia, ó, não basta vestir a libré do Senhor. Então, não basta a sua identificação. Nem dizer Senhor, Senhor, que era a expressão de oração. Oração em templo, oração em voz alta, oração diante dos outros. Ai, Senhor, Senhor. Não basta isso. Não basta esse comportamento, vamos colocar entre aspas, igrejeiro. Igrejeiro no sentido de igreja, como iglesias, como assembleia, como um grupo religioso. Então, não basta nem a identificação do crachá, a que igreja eu pertenço, e nem o modo que eu estou orando com os meus. Não basta. Jesus não disse que não era bom. Ele só disse, não basta vestir a libré, não basta dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus. Quer dizer, é importante? É. Mas não é o passaporte. O passaporte será o quê? Fazer a vontade do Senhor.
E este fazer a vontade do Senhor tem que estar em todas as religiões, e é isso que o Espiritismo prega. A vontade do Senhor é que nos tornemos criaturas melhores e que coloquemos a lei do amor vigente na face da terra. Por isso, esse futuro das religiões, o Espiritismo como futuro das religiões, é esse ensino de fazer vigente a lei do amor na face da terra para tornar essa terra melhor. E isso é para todos. Marina, obrigado. Acho que a gente teve inúmeras manifestações do Luiz Eduardo, da Rosângela agradecendo, da Esther, agradecendo pelo conceito do dogma, né? Que ela falou, agora ela conseguiu entender. E, sinceramente, da parte da USE de São José, eu queria externar a nossa felicidade, porque a Semana Kardeciana, ela sempre teve a intenção de explicar as obras de Kardec, né? E as obras de Kardec a gente vai vendo com o tempo, ele vai respondendo outras perguntas que a gente não tinha 10 anos, há 20 anos atrás, surgem novas e Kardec vai respondendo ainda. E obrigado, porque eu vou falar aqui da minha parte, lógico. A obra O Evangelho segundo o Espiritismo, para mim, ela tem uma importância no movimento que ela te faz compreender a vontade de ser uma pessoa melhor. O que os espíritos estão nos esperando, né? O concerto divino, como eles vão dizer ali no prefácio. E às vezes a gente fica, como você comentou, pensamentos lá atrás, de discutir ideias assim que não vão nos fazer pessoas melhores, né? E uma vez que a gente coloca isso em prática, a vontade, a bondade, a gente se torna uma pessoa feliz. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas falando sobre a obra Evangelho segundo o Espiritismo, deixando ela simples, e às vezes, aí agora, nós, com esse entendimento todo que você nos passou, que fica gravado, quem quiser assistir depois, tente fazer essa conexão que ela trouxe de reflexões de cada capítulo quando abrindo o Evangelho na sua casa. Ou, se não, faça uma leitura ali sequencial para entender uma decorrência da outra, para às vezes você entender aonde você está na vida, onde você deveria, às vezes, ou gostaria de estar. Porque, com certeza, esse livro, quando bem entendido, você abre ali, ele vai te dar uma porta, assim, você fala, nunca pensei nisso, né? Eu agora aqui fui anotando tanta coisa e já vou usar até para as minhas. Então, Marina, A gente vai, Daniel, cada vez que lê, é uma coisa fantástica. A gente não cansa de ler o Evangelho segundo o Espiritismo. E cada dia a gente descobre, meu Deus, como é que eu não tinha percebido isso? Meu Deus, mas eu já li tantas vezes essa página, como é que eu não percebi esse ensino? E é assim, escancarado nos nossos olhos. Vamos mudando e vamos conseguindo isso. E, claro, isso reflete na nossa vida, no nosso comportamento, na nossa visão de mundo, e vamos tornando, quem sabe, pessoas mais pacificadas, né? É o que nós precisamos muito, o mundo está precisando de mansos, né? Os mansos herdarão a terra. É isso aí, o Evangelho vem para nos ajudar nesse aspecto. Então, obrigado, a gente está indo para o nosso encerramento. Eu gostaria, então, de nome da USE, agradecer a todos que participaram, aqueles que estão assistindo à noite, de dia, de madrugada, e também agradecer em nome da USE, Marina, mais uma vez, obrigado. Nós sabemos o quanto sua agenda ela é lotada pelas suas atividades doutrinárias, e você ter conseguido um tempo aqui para a USE São José é muita felicidade. Nós sabemos o quanto você tem de conhecimento e quanto você, para quem gosta também, é importante que ela tenha lives. Você podia falar até os dias das suas lives, que é legal a pessoa acompanhar. De segunda a quinta-feira, às 20 horas, nós estamos no Facebook direto e também no YouTube. É ao vivo. Cada noite fazemos uma obra. Na segunda-feira, estamos estudando as obras de André Luiz, estamos no livro Os Mensageiros. Na terça, fazemos o Evangelho segundo o Espiritismo. Na quarta, o Pão Nosso de Emmanuel. Nós estamos naquela sequência de livros de Emmanuel, também Evangelho, né? E na quinta-feira, estamos na obra Vidas Vazias, de Joana de Ângeles. Então, são 4 noites que nós fazemos, das 20 às 21 horas, as nossas reflexões.
E ficam lá no YouTube, canal Marina Ferri, e no Facebook também Marina Ferri. É só entrar, gente, é tudo público, é tudo livre, não se paga nada, a gente agradece muito a oportunidade. E presencialmente nós estamos no sábado pela manhã com o Evangelho, sempre o Evangelho, e o trabalho de passes no Centro Espírito União e Caridade, aqui em Taubaté, 9 horas da manhã. Então, quem assim desejar estar conosco, para nós é sempre um prazer, gente. Eu acho que se todo esse estudo tem sido bom para a minha vida, que já está se estendendo bastantinho, né? Tem sido bom para a minha vida, por que não dividir com as pessoas, para, quem sabe, uma luzinha, né? Também, assim como eu recebi, eu me sinto na obrigação de passar. Você falou de início a respeito dos mais velhos que puxaram o movimento espírita, né? Aqui no Vale, especialmente, conhecemos tantos, e a gente, os mais velhos aqui representados, estamos muito felizes por ver os mais jovens aí tomando a frente. É hora, a gente sabe que tem que ir passando para que o outro dê continuidade, uns vão saindo, outros vão chegando, e que sejam cada vez melhores, esse é o desejo, que tenham cada vez mais condição, estejam mais maduros para fazer o bem feito, porque a responsabilidade é muito grande. Não estamos aqui por acaso, a vida é algo muito sério, a nossa programação reencarnatória está aí cobrando de nós atitudes melhores. É para isso que a lei de evolução existe e é a ela que nós estamos todos sujeitos. Obrigado, viu, Marina? Eu agradeço, então, e eu ia pedir, quem puder, assista, então, a Marina, possa acompanhar as reflexões, e até é importante a gente dizer que, às vezes, a casa não tem esse estudo, mas tem vontade, não sabe, às vezes, da onde ou como começar. Então, as lives, como da Marina, é importante porque nos faz, então, ter a oportunidade de começar a programar o nosso estudo na nossa casa no futuro. Então, assista, vai anotando aí, vai fazendo o seu estudo. Marina, então, para a gente encerrar, você poderia fazer a nossa prece, por favor, de Sim, com encerramento? certeza. Eu já vou agradecendo muito essa oportunidade, um domingo feliz a todos, né? Um fim de semana aí santo, de coisas boas, de saúde, alegria e paz. E vamos, então, nos reportar ao Mestre Divino. Senhor, nós agradecemos esta oportunidade. E agradecemos ao Pai de bondade que tem nos amparado através de Ti, Senhor, de todos os Teus enviados, para que consigamos verdadeiramente uma vida mais plena, mais tranquila, e que consigamos contribuir para um mundo de paz. Apenas dizemos nesse instante, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com todos os homens. Que Jesus abençoe a todos, que Deus nos ilumine e que a paz esteja em cada coração, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, Marina, e obrigado, amigos. Tenha um ótimo domingo. Até mais. Até mais.